Fala pessoal, tudo bacana? Tudo belezinha com vocês? Ó, seu amigo Jair aqui de novo. Pessoal, iniciei a montagem agora de um projeto branco, né? Uma bancada lisa com uma cuba de sobrepor esculpida. É bem similar ao projeto estampado que eu fiz de calacata, porém esse é todo branco. O que eu achei interessante já parar aqui e fazer um vídeo, né? Esse projeto eu estou iniciando ele hoje, então finalzinho do dia eu vou fazer algumas colagens, vou finalizar ele a partir de amanhã. Mas é bem bacana uma etapa, um detalhe do projeto, para mostrar para quem está começando agora. Muita gente passa por isso e não sabe o que acontece, então são detalhes simples, pequenos, que fazem toda a diferença. Beleza? Então antes de mais nada, você sabendo que esse vídeo vai ser top, que aqui a gente só manda dica top, finca o dedo nesse like, se inscreve nesse canal se você não for inscrito, compartilha nossos vídeos, beleza? Então vamos ao vídeo. Vou estar falando aqui de um projeto realizado com um piso branco, né? Pessoal que procura sobre pisos brancos, ele é um piso da Embramaco, 1,20, 1,21 mais ou menos, por 60, 61, é alguma coisa assim, ali 1,20 por 60, ele se chama Gran Ártico, um piso muito bom de trabalhar, muito bom de esmalte, ótimo para desbastar, né? Então eu super recomendo, uma medida ótima para você fazer suas cubas, fazer seus nichos, eu acredito que até pia de cozinha você vai conseguir fazer com essa medida. Então, Embramaco, 1,20 por 60, Gran Ártico, super recomendo esse piso. Vamos lá falar dele. Bom, detalhe que eu já quero iniciar falando sobre esse projeto, que é sobre colagem, tanto para nicho quanto para saia. O que você vai fazer uma colagem, o pessoal argumenta às vezes, né, que ele vai fazer a colagem, coloca no esquadro tudo bonitinho, no outro dia ele olha, coloca o esquadro, tá fora do esquadro. Pessoal, se for fazer a colagem da sua peça, prende o esquadro, né, para você regular o esquadro da peça, e prende a parte da saia, pelo menos até a peça, a massa plástica secar o suficiente, né, o máximo que você puder. Porque o que acontece? Quando a massa plástica está secando, ela está repuxando, né? Falo muito disso, gente. A massa plástica repuxa. O repuxe da massa é um dos causadores de trincas, de canto, né? Porque quando está secando, ele está puxando, e se for uma parte enfraquecida, ele vai trincar. Então prende as duas peças, ó. Nosso grampo de aperto está prendendo a saia no esquadro, e esse aqui está prendendo o esquadro na bancada. Deixa secar, e com certeza quando você tirar, tipo lá uns 40 minutos, meia hora, tipo agora estava quente pra caramba, rapidinho ela seca e vai ficar quietinho. Essa bancada aqui, nossa cuba é na medida de 1 metro, né, por 50 de profundidade. Na parte de cima, vamos fazer uma cuba de sobrepor, né, 50 por 37, de medida externa, tudo branquinha. Saia de 8 centímetros, roda-mão de 10. Ela vai ter acabamento dos dois lados, saia de retorno, né, nas 3 extremidades, e um roda-mão com dobra de 2 centímetros. Então, já cortei todas as peças, já fiz a parte de desbaste. Hoje, no final do dia, já iniciei a colagem. Vou tentar finalizar a colagem da parte da bancada, para amanhã eu estar finalizando a parte da cuba, né, que é a que vai na parte de cima. Na parte da colagem, a gente vai iniciar mais alguns vídeos, mais alguns detalhes. Então, vou deixar para dar andamento nesse projeto, nesse vídeo, né, com esses seguintes passos. Mas um ponto que eu queria pegar muito importante para vocês é essa parte do esquadro, prender dos dois lados. Talvez você ache que isso aqui não é importante, mas uma hora você prende a sua peça toda esquadrejadinha ali, bem feitinha, terminou, você olha lá, ela está fora do esquadro. Então por que ela está fora do esquadro? Porque a massa está fazendo o repuxe. Então prende os dois lados, meu amigo, e deixa secar bem, beleza? Daqui a pouco eu volto com o andamento dele. Aqui, pessoal, um pouco do dia a dia da gente aqui. Tava fazendo esse projeto ontem à noite. Eu parei de fazer uma live, fiz uma live de 1 hora para trocar ideia com o pessoal. Agora hoje eu vou finalizar ele, mostrar mais algumas etapas dele. Só que antes nosso dia começa assim, ó, 6 horas da manhã. Minhas peças já estão tudo de fora do lado da loja aqui. Agora é jogar uma água nelas para começar o dia. Esse é nosso dia de serviço.
Dia amanhecendo e a gente já... A rua é movimentada, então empoeira muito. E a vantagem de porcelanato, eu só jogo água. Pra quem não conhece, essa é a nossa loja. O dia começando. Aqui é um pouquinho da nossa realidade, ó, porque tem hora que a gente não responde pergunta, não atende o WhatsApp, por causa disso aqui, pessoal. Realidade de quem faz vídeo é o serviço. Para quem ainda não conhecia, mas aqui, ó, já coloquei tudo pra fora hoje. Terminar de limpar aqui, pessoal, e agora a gente vai lá pra oficina terminar aquele projeto. Obrigado aí. Essa aqui é mais uma etapa do projeto que a gente está fazendo, né? Naquela bancada onde eu fiz a live ontem. E essa é a parte da cuba, né? Que vai ser o coxo de embutir e sobrepor naquela peça. Eu já mostrei esse detalhe aqui em outro vídeo sobre o escareamento por trás usando a marcação da riscadeira. Então vou mostrar mais um pouquinho aqui. Esse piso é um pouco diferente daquele outro, então ele marca bem. Onde eu fiz a marcação da riscadeira. Aqui, ó, tá vendo bem? Risquinho dela. Eu começo a desbastar por trás e ele vai segurando a limitação do corte, ó. As partinhas vão se soltando, né? Deixando assim o meu corte reto, sem risco de ficar passando onde que ele vai quebrar. É tipo uma dilatação, né? É um corte projetado. Vou começar um pouquinho do desbaste dele aqui. Não vou mostrar muito, como eu sempre falo. Tem vídeos de passo a passo no canal. Vocês acompanham os vídeos de passo a passo, né? A gente vai tirando esses vídeos apenas para alguns tipos de detalhes.
todo o desbaste feito, né? Todo o excesso dela, onde estava sendo feito, tinha a marcação, ela já soltou. Você faz um aprofundamento deixando uma margem de segurança. Essa margem de segurança você faz um rebolo, como eu mostro nos vídeos passados. Tá vendo? Essa parte craquelada você faz a retífica, né? Faz o acabamento de canto. Então aqui, ó, vamos ver se foca. Não vou conseguir focar não, não é possível. Como ele vai soltando, né, você vai fazendo todo aquele acabamento, ele vai tirando esse excesso, para depois você finalizar o quadro, beleza? Vamos adiantar o projeto, que esse aqui eu tenho que finalizar hoje ainda. Isso aí, pessoal. A gente já está partindo para a parte de colagem do xizado, né, que é o fundo da nossa cuba. Nossa cuba já está com as suas laterais coladas. Esses aqui são os seus ressaltos lateral. Eu só vou colar eles depois que eu colar o fundo, fizer todo o telamento, para eles não ficarem me atrapalhando. Depois eu colo eles, aí é só dar acabamento e colocar em cima da bancada. Vou filmar essa etapa aqui do vídeo, lembrando, né, sempre a gente tem que reforçar, gente, o nosso canal tem vários passo a passo mostrando abertura da válvula, colagem. Então, você quer ver um passo a passo só sobre isso aqui, é só dar uma olhada no nosso canal. Eu tirei um tempinho aqui para mostrar alguns pequenos detalhes que eu sei que vai te ajudar, né? Como eu falo, não dá para mostrar tudo que a gente tem que fazer num vídeo, porque senão é o dia inteiro para fazer um vídeo. Uma peça de meio-dia a gente gasta um dia, uma peça de um dia gasta 2. Então beleza. Separação do xizado. Primeira coisa, você vai fazer o xizado com a riscadeira, né? Só riscar o centro. Vai fazer a abertura com o serra-copo. Já inicia o desbaste, né? Não tem importância, não vai ficar certinho, que você vai ter de reabrir de novo. O que eu faço? Eu numero todas as peças aqui, ó. 1, 2, 3, 4, para eu não perder elas. Separo elas. Faço uma meia esquadria, né? Não precisa ser muito deitada, só uma semi-meia esquadria em todas as peças. Faço a retífica dessas peças usando o rebolo, para tirar as ondulações, para tirar todos o craquelado. Coloco o reforço de válvula embaixo. Vocês veem aqui, vamos ver se por baixo aqui. O reforço já está colocado, olha lá, tem um reforço lá embaixo. Coloco em cima de uma peça de piso lisa, né, para evitar dessa massa colar e depois não sair. Faço uma pequena inclinação usando umas cunhas, né, não inclina demais não, inclina o suficiente para você saber que essa água vai escorrer aqui. Porque se inclinar demais, depois dá trabalho para você ajustar essa válvula. Depois você testa para ver se ficou bem justinho. Abre as peças um pouquinho, faz uma massa plástica, preenche isso aqui e une elas de novo. Você uniu essas peças, deixa num canto, deixa secar bem, deixa 1 hora, deixa 1h30, 2, secou bem. Aí depois você vai virar essa peça, fazer o telamento, né? Fazer os travamentos todinho, reabrir o buraco da válvula, testando, né, com a sua válvula, para só depois você colocar ela na sua peça, beleza? Vou fazer uma filmagem aqui só fazendo a parte da colagem. Como eu disse, não tem aquela necessidade de focar demais nisso aqui, porque a gente tem vídeo no canal. E eu preciso acabar esse projeto hoje ainda. Vou preparar a massa aqui. Tá filmando? Tá filmando. Não precisa fazer muito. Como eu falo, uma hora dessa aqui tá muito quente, pessoal. Então ela vai secar bem rápido, né? Pode fazer uma porção que você passe rápido mesmo, né? Não lerda muito não. Passagem simples. Não precisa ficar preocupado se o piso vai ficar sujo, né? Você tem que ser meio rápido nessa hora. O importante é que você preencha todos esses espaços aqui. Preenche ela um pouco por dentro para ela unir com o reforço. Passou toda ela, agora você vai unir as peças, ó. Aproxima ela o mais certinho possível. Vê se não tem um lado mais alto que o outro. Se tiver, você regula nas cunhas aqui, ó. Levanta um, abaixa. Só dá uma limpadinha aqui. Aqui tá um pouquinho mais baixo, ó. Você já vem aqui, levanta, ó, e faz esse ajuste. De cá também. Então aqui é hora dos detalhes.
tirar um pouquinho do excesso aqui para mim usar ele aqui dentro. Não tem problema se colar lá na parte de baixo, porque é um piso polido. Então depois é só dar uma movimentada nele assim que ele começar a secar. E tá pronto. Bom, então é isso aí. Essa é a colar do X-Ado. Agora ela vai começar a emborrachar. Eu vou cortar essa massa, esse excesso de massa aqui. Vou dar uma movimentada nela para ela soltar do fundo. E vou deixar ela no canto enquanto eu vou fazendo outra coisa. Depois eu viro, faço o telamento por baixo, todo o reforço, para depois eu colocar a outra peça. Já virei a peça, resolvi filmar o telamento. Ó. Já cortei as telinhas, né? Você vê que fica uma cava. Posicionei ela, agora vou fazendo massa e vou preencher isso aqui. E o catalisador. Oh, tem mais aqui. Massa plástica. Segura ela, dá uma passadinha, a massa tá macia, não força a peça. Se a sua massa não tiver macia, compra resina de laminação para maciar ela. Só aquele esparramado. E vai reforçar bem esse fundo. Bom, pessoal, agora já está tudo pronto. Eu já escariei novamente, já deixei no ponto da válvula, encaixe certinho, né? E agora eu vou colar a base da cuba em cima do fundo. O que eu fiz primeiro? Eu coloquei essa peça aqui em cima, risquei com um lápis, tirei, fiz um friso com a serra mármore em volta aqui, fiz um friso aqui também na parte de cima, limpei bem com álcool, né? Álcool em gel. Vou passar massa plástica agora aqui, toda essa extremidade, e pôr essa peça aqui em cima. Então a gente faz um selamento contra vazamento, para depois de seco virar essa peça e fazer total telamento das partes de fora. Vamos colar ela então. A peça agora, vira ela ao contrário e coloca bem em cima do friso. Colocou aqui, dá uma passada com o dedo. Como o piso é branco e a massa é branca, então essa já é a própria massa do acabamento. Preenchimento de dentro, você já pode estar fazendo ele direto. Para deixar semi-pronto. Agora você espera secar.
secou o ponto de borrachamento, você passa a lâmina de estilete, tira o excesso, para depois você dar o acabamento o excesso, novamente. Né? Tirei toda aquela massa do fundo, viro a peça. Todas as extremidades eu faço um preenchimento agora com silicone PU. Né? Você dá uma passada de silicone PU, toda a extremidade, todas as aberturas dela. Aqui. E agora eu faço o telamento com a nossa tela de drywall em toda a sua lateral, todas as suas emendas, descendo e subindo, como eu fiz aqui, ó, com massa plástica. Beleza, terminou esse processo, eu vou fazer o ajuste agora dessa peça, tá belezinha? Vou fazer a retífica dela, preenchimento de massa, acabamento, e aí eu parto para cortar e colocar ela naquela bancada, beleza? Vamos fazer o telamento aqui, agora nós voltamos. Pessoal, já chegou a hora do corte, né? Eu ia dar acabamento nessa peça primeiro, mas eu decidi não, porque olha aqui, cara, olha como que tá o tempo aqui, tá pura fumaça, cara, tá pegando fogo na serra ali, tá queimando tudo. Não, ficou de noite, é 3 horas da tarde, ó, tá de noite aqui, ó, praticamente. Então não vai dar para me dar acabamento não. O que eu vou fazer então? Eu vou fazer a colagem. Para fazer a colagem, o que a gente faz? A gente reproduz a medida externa no centro da peça, né? No caso essa vai ser centralizada. Todo corte você tem que saber se vai ser centralizado, se vai ser para um canto ou para o outro. Isso já vai vir de projeto decidido com o cliente. Beleza, reproduzo a medida exata externa. No meu caso, como eu deixei essa borda aqui de 4 centímetros, eu vou jogar 2,5 para dentro. Aqui eu já joguei os 2,5 para dentro. Vou fazer o corte, né? Marco a furação da torneira centralizada. E a primeira coisa que eu faço, a furação da torneira. Eu não faço esse corte para depois fazer a furação. Por quê? Na furação a vibração é maior. Se eu tiver esse corte feito, os cantos ficam enfraquecidos, vai correr o risco de trincar. Então se eu fizer a furação primeiro, eu apoio, né, a peça, eu já mostrei em outros vídeos, ó, com um tijolão aqui, um calço, essa peça está apoiada, reduzindo assim a vibração, faço essa furação, faço o corte, né, vou colar o reforço de torneira aqui, vou colocar a peça em cima, fazer uma marcação externa, tirar essa peça e fazer o escariamento aonde ela vai. Só assim eu vou passar massa plástica na parte de baixo da peça e vou fazer a colagem dela, para depois fazer o reforço por baixo. Beleza? Vou fazer essa furação e fazer a colagem. Eu acredito que o acabamento eu não vou poder fazer acabamento, porque é massa branca. Como que eu dou acabamento numa massa branca com esse tanto de fuligem caindo, né? Vou ter que deixar esse acabamento para amanhã, ou vamos ver se até de noite o que acontece. Tá dando até dó, pessoal. Tá feio, tá escuro, ó. Isso aqui é pura fumaça. Deus o livre. Então vamos lá. Bom, pessoal, projeto semi-finalizado, né? Eu queria ter conseguido adiantar mais, mas como eu falei, tá mostrando ali, a fuligem tá muito grande, né, muita sujeira, e por ser um projeto branco, eu acho que não era viável eu dar acabamento não. Mas ficou montado, né, já dei os primeiros preenchimentos de massa, né, tá praticamente no ponto de lixamento, mas para finalizar ainda falta um pouco. Já fiz o tampo removível, já colei válvula, né, se nós mostra por baixo, lá. Válvula já está colocada, tampo colocado. Desse projeto só falta agora eu finalizar o rodopia. Ela só tem um rodopia atrás com dobra de 2. Então amanhã cedo a gente termina esse projeto. Cabe dar o lixamento, faço a queima, né, com feltro e parafina. Tá, beleza. Eu acredito que amanhã eu vou fazer a instalação do projeto passado, daquela cuba em rampa, né? Vou tentar na parte da manhã ainda montar o estrutural dele lá, montar as grapas. Depois do almoço fazer a instalação. Vamos ver se a gente consegue fazer vídeo lá. Esse aqui praticamente está semi pronto. Beleza? Então é isso aí. Então vou parar agora, editar esse vídeo, tentar renderizar e vamos ver se consegue jogar no canal até amanhã cedo. Se não conseguir até amanhã cedo, amanhã até na hora do almoço, acredito que está no canal. Tranquilo, pessoal? Então já, ó, finca o dedo nesse like, se inscreve nesse canal, compartilha nossos vídeos. Fica ligadinho, ativa a notificação para quando a gente fizer uma live. A gente fez uma live ontem de 1 hora, conseguiu responder bastante pergunta do pessoal. Então aproveita. Você quer participar de um grupo de assessoria, né, do Telegram? O link está no primeiro comentário e na descrição dos vídeos, né? É um grupo administrado onde eu dou assessoria para o pessoal que está participando. Tem o link também se você quiser participar de um treinamento presencial de 1 semana aqui na empresa. É só vocês lerem o formulário.
tanto o grupo quanto o treinamento, tem no formulário lá explicando todinho. Beleza, pessoal? Forte abraço para vocês e até mais.